Será que investir em ações vai te fazer perder dinheiro, vai te fazer ter prejuízo em 2025? Essa é uma pergunta interessante porque não tá fácil investir na bolsa. E vários analistas dizem que investir na bolsa agora não é para todo mundo. Ano passado, inclusive, a fuga de capital estrangeiro foi gigantesca. E aí muitos pensam, não, poxa, investir em ações é uma cilada, bom mesmo, é renda fixa. Por isso nós estamos aqui gravando esse vídeo para te ajudar a pensar de forma independente, pensar com mais clareza e tomar melhores decisões. Então nesse vídeo aqui, o Luca, consultor do clube, vai responder perguntas como: por que ações podem sim te dar bastante prejuízo? Por que também não investir em ações podem te fazer perder dinheiro? O que fazer com aquele dinheiro que você já tem hoje em ações? E o que nós aqui do Clube do Valor estamos fazendo com a carteira dos nossos clientes de Wealth? Presta muita atenção, o vídeo está muito bom, já deixa o dedo no like e comenta o que tu achou aí da atuação do Luca. Luca, bola contigo. Feito, Ramiro. Vamos lá então. Bom, então por que investir na bolsa nesse momento pode dar prejuízo? E o primeiro ponto é que realmente esse vai ser um ano bem desafiador. Pelo menos é o que a gente está ouvindo falar por aí. E assim, se a gente for levar em consideração que a gente teve uma queda de 10% no final do ano passado, todo cuidado é pouco, segundo os especialistas. E também não é nenhuma surpresa que a bolsa está sendo bem volátil agora nos últimos tempos. Só de 6 meses para cá, a gente chegou a ver queda de 13%. E teve ação que, inclusive, caiu 64%, outra em 82%. E, ao mesmo tempo, a gente vê que a rentabilidade prometida da renda fixa, ela não para de subir. Como a gente pode ver aqui, um exemplo do Tesouro Direto atrelado à inflação, que está pagando inflação mais 7,5% ao ano. Ou seja, para que eu vou correr um risco de renda variável se eu posso simplesmente vender tudo e investir em renda fixa? Para que eu vou me submeter a uma montanha russa, a um possível circuit breaker, se eu posso ficar simplesmente tranquilo, colocar meu dinheiro num lugar mais seguro que eu sei que a minha carteira vai render? E esse é o primeiro motivo por quais as ações podem te prejudicar esse ano. E existem oportunidades que, bom, com menor risco estão me entregando uma taxa maior, então eu não vou colocar nos ativos que estão caindo e vou deixar meu dinheiro lá tranquilo. E aí quando a gente vai entrar no segundo ponto, muita gente fala: ah, o Brasil ele não vai para frente, eu vou vender as minhas ações aqui e vou colocar tudo nos Estados Unidos. E a gente, quando vai olhar, inclusive alguns de vocês, como o Rogério, comentam aqui que, bom, o caminho é investir tudo lá fora, então. E é verdade que o dólar, ele finalmente andou baixando um pouquinho, mas se a gente analisar ainda para essa janela de 12 meses históricas, a gente pode ver que o aumento ele foi muito considerável, ele saiu de 4,90 lá em março do ano passado para 5,70 mais ou menos agora, e se a gente for botar em números, isso é uma alta de 16%. E o mesmo vale para a Bolsa Americana, que mesmo com essa correção recente que teve, se a gente for olhar para os últimos 12 meses, ela teve um aumento de quase 17%. Só que, quando a gente coloca o nosso dinheiro na Bolsa Americana, a gente vai ter tanto a variação do dólar quanto a variação da Bolsa. Então, se a gente junta essas duas coisas, nos últimos 12 meses, a gente está falando aqui de uma alta de praticamente 38%, enquanto que a Bolsa que a gente tem brasileira caiu 3% no mesmo período. Bom, daí tu vai pensar, o Brasil agora nos últimos tempos andou caindo, o dinheiro estrangeiro, o dólar subiu bem, a Bolsa subiu bem, logo eu vou colocar o meu dinheiro nesses ativos para que a minha carteira ela também suba bem. E aí tem alguns que estão esperançosos aqui com o Brasil, dizendo que no futuro as coisas vão melhorar, vão esperar a situação estabilizar para continuar comprando ações. E a verdade é que o mercado ele anda bem insatisfeito com o Brasil, porque se a gente olhar para o nosso déficit, ele está bem alto realmente, a Selic não para de subir e as projeções são que a gente tenha altas ainda pela frente, e com certeza tem especialista ficando indignado com essa situação. Enfim, tudo isso que a gente olha faz com que, na verdade, o investidor médio queira sair da bolsa agora com medo dele colocar um prejuízo no bolso. Só que esse medo é justamente o que faz com que ele perca dinheiro, porque de novo ele acaba executando um prejuízo, porque ele vende ativos na baixa, ele olha simplesmente para as manchetes e vê que tem um pessimismo no ar e ele acaba realizando ativos que ele nem sabe se vão crescer ou não no futuro, e aí por consequência ele acaba enfrentando justamente esse efeito manada de vender ativos na baixa, e aí quando todo mundo começar a falar bem de novo das ações, ele vai lá e vai comprar, e ele vai ficar sempre nesse ciclo vicioso. Só que eu vou contar agora 3 casos que talvez tu te identifique, e se tu pensa como um desses casos, talvez tu não goste de ouvir o que eu vou falar agora, que na verdade deixar de investir em ações brasileiras agora é sim o que pode fazer com que tu perca dinheiro e tenha prejuízo. Pô, Luca, como assim? Tu acabou de me mostrar que a renda americana subiu pra caramba, que o dólar subiu pra caramba, que a renda fixa tá pagando mais do que a bolsa. E sim, tudo que eu falei agora é verdade. Só que olha só o que também é verdade e o que já aconteceu antes. O primeiro tópico é quando a gente vai falar da renda fixa versus a bolsa. E vamos olhar para o passado, tentar entender o que já aconteceu em momentos complicados de economia, como por exemplo em 1998, em que a gente tinha principalmente 3 cenários bem conturbados, onde as bolsas pelo mundo inteiro estavam caindo, o real ele estava
perdendo o valor e o juros estava na casa de 50%. E qual foi o resultado de tudo isso? Em 1998, a bolsa chegou a cair 65%, ou seja, quem colocou R$1 milhão viu seu patrimônio ir para 350 mil, enquanto que com os juros daquele tempo, quem colocou R$1 milhão em renda fixa, em tesouro direto, estava lá com os seus 1,5 milhão. E aí, bom, a pessoa podia ficar enviesada de novo por esse cenário, entendendo que a renda fixa é a melhor aplicação. O que veio acontecer logo na sequência? A bolsa, ela multiplicou por quase 10 vezes e aquela crise que no momento em que estava sendo aquela vivência, aquele sentimento parecia de fato algo desesperador, se mostrou hoje, quando a gente olha para os números, um ótimo momento para comprar. Só que imagina só se a pessoa lá, quando viu os 350 mil, tivesse vendido tudo e colocado em renda fixa. Não ia conseguir recuperar, ia se frustrar porque ia ver de longe, na vitrine, só na janela, a alta que a bolsa teve posterior e de novo ela ia ficar se sentindo mal porque ela cedeu para aquele sentimento de que, pô, as coisas ficaram ruins, eu simplesmente fui lá e vendi tudo. Então, na prática, quem vender na hora errada acaba deixando muito dinheiro na mesa no futuro. Mas aí, o que também é verdade, para quem está pensando em tirar todo o dinheiro do Brasil, é isso aqui. A Bolsa do Brasil, ela funciona basicamente relacionada com a Bolsa Americana. E aí agora eu vou entrar no segundo ponto e vou fazer uma comparação das duas bolsas para vocês. Esse é um gráfico que compara R$1.000 investidos na Bolsa norte-americana, em laranja, e na Bolsa brasileira, em vermelho. Há alguns anos o Brasil está vencendo. Em outros anos, os Estados Unidos está na frente. Só que, agora olha isso. Eu vou mostrar para ti aqui uma estratégia que é mesclada, que ela tem 50% em bolsa americana e 50% em bolsa brasileira. O que aconteceu nesse caso? E aí o que a gente costuma chamar aqui de bull bear, onde essa estratégia mesclada, ela venceu as duas bolsas individualmente. E se a gente fosse fazer a mesma coisa colocando só em bolsa brasileira, a bolsa brasileira caiu quase 40%. Já uma estratégia que tinha as duas bolsas dentro da composição, assim na metade, a queda daí ela diminui para menos de 20%. Então, além da gente ter um retorno maior, a gente consegue também otimizar muito essa relação de risco-retorno. Ou seja, entre investir aqui ou lá, a gente consegue perceber que o mais eficiente é que a gente tenha uma carteira diversificada, porque ela traz uma eficiência maior e torna a carteira mais rentável no longo prazo, do que simplesmente a gente tirar todo o dinheiro do Brasil e colocar lá fora agora. Mas bom, beleza. Eu tô dizendo então que o que tu tem que fazer é ter uma carteira que vai ser 50% aqui e 50% lá? Não, claro que não. Porque o que a gente tem que fazer? Aqui dentro do Clube do Valor, a primeira coisa que a gente tem que entender antes de montar a tua carteira, antes de entender efetivamente qual que é a solução ideal para ti, a gente precisa entender os teus objetivos. Quanto de risco tu está disposto a correr, porque aqui a gente falou de alguns patamares de queda e inclusive nos gráficos tu pode ver oscilação e tá tudo bem, tu não tá confortável de ter uma carteira que fica oscilando tanto. Entender qual que é o nível de experiência que tu tem com esses tipos de aplicação e principalmente aonde que tu quer chegar. Porque o trabalho que a gente faz aqui tem que fazer com que tu consiga enxergar com mais clareza qual que é a rota a ser percorrida para o teu objetivo. E como que a gente faz isso? A partir do momento em que a gente entendeu um pouco do teu perfil, a gente desenha uma carteira ideal, aonde a gente vai entender qual que é a composição que a gente pode ter em cada classe para que tu chegue de uma maneira mais eficiente nos teus objetivos. E normalmente, em grande parte dos casos, a gente entende que para o investidor de longo prazo faz sentido que a gente tenha uma tomada de risco eficiente. Claro que se for uma pessoa muito conservadora, a gente não vai recomendar aqui renda variável, ativos que tenham risco. Mas entendendo o perfil, a gente consegue trazer esse diagnóstico se faz sentido ou não. E assim, entender que a gente tem que investir com base em objetivo e o teu perfil pode até parecer simples. Só que o que às vezes acaba sendo negligenciado é que essa é a parte mais importante da carteira, porque é a partir desse mapa que a gente consegue saber qual parte do caminho de repente vai ter turbulência, qual parte do caminho vai ser mais tranquila e o que a gente tem que fazer. Então a gente desenvolveu aqui sistemas de alocação estratégica que garantem que a gente tenha uma dimensão e uma noção do que a gente vai ter que fazer em determinados momentos. Ou seja, num momento de pessimismo como esse, tá na hora da gente comprar, na hora da gente vender, por que a gente vai fazer isso para cada caso, e aí a gente tem uma clareza maior de como a gente vai selecionar os ativos que vão compor cada classe da carteira. E foi seguindo essa metodologia que esse investidor viu a carteira ter uma rentabilidade boa mesmo em períodos como o Covid-19, que passou por um momento de alta de juros, passou por um momento de queda de bolsa e a carteira conseguiu ser resiliente. E aí eu vou deixar aqui na tela para ti o histórico desse cliente mais antigo do Clube do Valor para tu ver mais ou menos como foi o comportamento nesse período. E aí a gente vê que apesar de tudo, essa carteira ela ainda está rendendo 10% acima do CDI nos últimos 12 meses, mesmo com a crise, os juros altos e a queda na bolsa.
bolsa. Bom, e quando a gente olha para esses resultados, a gente vê com clareza que tem formas sim mais eficientes da gente saber quando que a gente tem que comprar, quando que a gente tem que vender os ativos, sem ter que ficar preocupado com o que está acontecendo, se o sentimento está bom, se o sentimento está ruim. E por isso, acho que deu para trazer uma clareza maior do que a gente faz aqui como Clube do Valor. E se por qualquer motivo tu ainda tem dúvidas do que fazer, principalmente se está preocupado com o contexto ou se preocupado porque tem muito dinheiro em jogo, eu preciso te convidar a fazer um teste de performance patrimonial com um dos especialistas como eu aqui do Clube do Valor, onde a gente vai tirar 1 hora para te ajudar a desenvolver esse plano estratégico, para apontar pontos fracos, pontos fortes do teu portfólio atual e principalmente para te ajudar a desenvolver algo que te traga mais clareza de quando é a hora certa e quando efetivamente a gente consegue fazer um movimento mais assertivo na tua carteira. Bom, e tu conhece a nossa dinâmica por aqui, então pega o teu celular, caso faça sentido para ti, clica no QR Code aqui na tela e te cadastra ali que a nossa equipe vai entrar em contato contigo para agendar esse bate-papo. Beleza, aí agora que tu entendeu o conceito dessa estratégia de alocação, vamos voltar a falar para a parte das ações do portfólio. O que tu faz no final das contas com as ações que eu já tenho e que caíram? E a resposta vai depender, na verdade, de outra pergunta que eu vou fazer para ti. Primeiro, as ações que tu tem na carteira, elas seguem uma estratégia clara ou elas só estão ali porque tava todo mundo falando de ações, que os juros ia cair lá atrás e aí tu tá segurando elas até agora? Ou simplesmente comprou porque um amigo indicou, lendo a manchete? E se efetivamente tu só foi empilhando ações no teu portfólio, tu precisa fazer 3 coisas. Primeiro, saber como tu seleciona essas empresas. E agora em tela tá aparecendo algumas das maneiras que nós aqui no Clube do Valor selecionamos essas empresas, seja pela estratégia das ações mais baratas da bolsa, pela máquina de dividendos ou por outras estratégias que a gente trabalha aqui também. Ou seja, tu precisa definir qual que é a maneira com que tu vai comprar esses ativos brasileiros que faça sentido pro que é a tua realidade e pro que é a tua filosofia. A gente já te mostrou aqui que ficar seguindo o efeito manada não vai te levar a lugar nenhum. Bom, o segundo ponto é considerar ter pesos iguais entre essas ações, porque aqui no Clube do Valor, a gente, para a maioria das estratégias de seleção de ativo, trabalha com um equal rate, ou seja, colocar o mesmo peso em cada ativo. Porque a partir do momento que nas ações mais baratas, por exemplo, a gente coloca 20 ações, a gente trabalha com 5% em cada uma delas. Por quê? Porque isso mitiga o risco e diversifica a tua carteira de um jeito que ela faz muito mais sentido. E eu já vi vários casos nas análises de carteira que a gente faz de investidores que tinham 50% da carteira em um ativo e o restante estava tudo espalhado. Pô, essa metade que estava toda espalhada da carteira performando super bem, só que esse ativo que tinha metade da carteira caiu e a carteira simplesmente não andou. E aí o que a gente faz nesse momento no decorrer dos acontecimentos? Na hora do rebalanceamento, quando a gente vai olhar para a fatia de ações brasileiras, para a fatia de ações americanas, a gente vai implementar o que a gente viu lá atrás, de que, bom, se as ações americanas tiverem subido 5%, vai acontecer de que a gente vai ver que ela agora está com um percentual de 10 e no começo eu defini que seria 5. O que a gente vai fazer ser fazer um rebalanceamento para que ela volte para aquela proporção inicial que a gente definiu, para aquele mapa de alocação que a gente construiu em conjunto, ou que tu construiu aí por conta própria. Ou seja, o sistema de alocação, ele vai proporcionar que, não mais por achismo, porque eu acho que está no topo, porque eu acho que está na baixa, que tu consiga, ao longo do tempo, vender ativos na alta e comprar ativos na baixa, porque a tua estratégia está dizendo para tu fazer isso e não mais simplesmente o teu sentimento, porque a gente sabe que o sentimento ele é duvidoso. Pô, mas aí tu vai falar: Luca, tu tá me dizendo que é pra eu vender o que tá subindo e comprar o que tá caindo? Isso não faz sentido. Só que na verdade sim, é exatamente isso que tu tem que fazer. E é isso que nós aqui no Clube do Valor fazemos em momentos como esse. E se a gente for olhar lá para 2019, a gente vai ver que a bolsa subiu 32%. Tinha basicamente muita gente comprando ações nesse momento de alta, porque todo mundo queria aproveitar um pouquinho dessa alta que o Bovespa estava tendo. Só que, aqui no Clube do Valor, o que a gente estava fazendo? Justamente o contrário. Nessa época a gente vendeu milhões de reais em ações. Ocasionalmente, no ano seguinte, a gente se deparou com uma pandemia, onde a bolsa ela teve uma queda absurda. Pô, a gente sabia que isso ia acontecer? Claro que não. Só que a estratégia dava o direcionamento pra gente do que deveria ser feito. E se deparando com essa queda depois, com o Covid, o que a gente fez? A gente olhou que as ações estavam caindo e não, a gente vai ficar de fora? Pô, por consequência, com essa queda, elas tomaram um percentual menor, portanto, significa que a gente tem que ajustar esse valor de novo, e aí a gente comprou 11 milhões em ações e fundos imobiliários justamente no auge da pandemia. De novo, porque a gente sabia que as coisas iam retomar? Não, porque a estratégia diz isso pra gente. Então, acho que cada vez mais eu consigo trazer uma clareza pra ti do porquê que isso é realmente importante. Em outras palavras, quando a gente olha pro passado, é muito mais fácil da gente avaliar de uma maneira racional as coisas e não colocando nossos viés emocionais,
Mas o que eu tô querendo dizer com tudo isso é que talvez esse momento que a gente está passando seja uma oportunidade da gente comprar a bolsa em baixa e multiplicar o teu patrimônio quando essa bolsa ela voltar a subir. Pode ser que isso demore 2 anos, 5 anos, 10 anos? Pode, a gente não tem como saber. Só que é exatamente por isso que a gente investe focando no longo prazo. Bom, mas agora me conta aqui o que tu vai fazer com as tuas ações agora. Se tá super pessimista, o Brasil não vai pra frente, se investir em ações pra ti só dá prejuízo, ou se é daqueles esperançosos que continuam comprando mesmo em momentos como esses. E, de novo, né, se o caso é que tu não tá 100% confiante de que, de fato, a tua carteira ela consegue ser duradoura e que os seus ativos vão te proporcionar essa liberdade financeira lá na frente, te convido de novo a participar dessas vagas gratuitas que a gente tem para te ajudar a construir esse desenho ideal de carteira. E ainda, se o caso é que tu gostaria de continuar aprendendo com a gente aqui no YouTube, eu tenho inclusive um presente para ti, onde a gente disponibiliza aqui um vídeo secreto para ti que acompanhou o vídeo até o final, onde a gente vai ser bem objetivo e vai te trazer clareza para quem realmente quer investir bem, tá? É um vídeo para quem tá cansado de ficar vendo 10, 15, 30 vídeos aqui no YouTube e não sair do lugar. Então a gente vai deixar esse link para ti aqui em algum lugar na tela ou na descrição. E se tu quiser continuar nos acompanhando, sempre muito bem-vindo, sempre bom te ver por aqui e um grande abraço.